Olá, Olá. oi, 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 boa noite. boa noite. Oiê, boa noite. Uau, mirada. Deixa eu ver quem tá aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, Boa Rafa. noite, Tássia. Boa noite. Deixa eu guardando as coisas aqui. Uau, hein, Gisele? Que produção! Lindíssima. Olá, boa noite. Voltei, Boa noite. E aí, Gi? tudo Até bem? bronzeada. Ai, menina, que loucura que anda a vida. A vida Mas vamos é que uma vamos. loucura, né? Tentando colocar em ordem aqui essa É, semana as coisas. acompanhando. Matou a saudade? Matei, nossa, aí veio o Spring Break, né? Voltei do É, Brasil, veio o Spring Break, aí viajamos. Falei, bom, deixa eu curtir um pouco com as crianças. eu vi. Que legal. E aí essa semana eu falo, não, vou ficar tranquila, colocar tudo em ordem. O cliente fala, tô aqui em Miami, quero ver umas casas. Eu vi que você foi, Ai, meu Luciana, Deus, vou. com os filhos. Muito legal. Que loucura. Esperar dar mais 2 minutinhos, ver se alguém entra para a gente começar. Conseguiu ver as aulas gravadas, Pri? Eu consegui, assim, vi uma aula e meia, aí Ah, agora eu tô montando também, eu tô olhando o grupo, tudo que foi mandando, né, de é, resumo das aulas e tudo mais, eu tô montando, estava até imprimindo tudo aqui para eu fazer. hoje eu vou mandar mais coisas. Mas hoje, viu, meninas, Ah, vai ser um pouco mais tranquilo que a semana passada. Semana passada foi complicado. é, eu não assisti essa aula ainda. Vou esperar um pouquinho, ver se mais alguém vai chegar, a gente começa. Boa noite, quem chegou agora? Estão me ouvindo bem? Sim, Tati. Show. Hoje a gente vai falar sobre criação de conteúdo com mais praticidade. Semana passada a gente falou sobre criar todos os conteúdos usando o chat. E hoje eu quero trazer facilidade para vocês poderem fazer conteúdos e não deixarem de postar até nos dias que a gente estiver mais ocupada, com a agenda mais cheia, ou então aquela semana que estiver um pouquinho desmotivada. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem conteúdos da maneira que eu faço. A maioria de vocês já assistiu alguns Reels meus que tem 7 segundos, hook, usando aqui como headline, com ganchos estratégicos, e vídeo sem falar.
trazendo o conteúdo na legenda. Por que eu faço esse tipo de conteúdo? É um conteúdo fácil de viralizar, se for feito da maneira correta. Eu vou dar para vocês todo o passo a passo para vocês poderem colocar isso no conteúdo de vocês. Eu vou enviar para vocês poderem estruturar isso parecido com os meus. Eu digo parecidos porque cada uma vai ter que trazer para o seu segmento, para a sua essência e tudo mais, porque não adianta a gente tentar colocar uma coisa aí forçada, como eu vejo outras pessoas fazendo aí pelo Instagram, e acaba não dando certo, não viralizando, porque não cria uma certa conexão com o novo seguidor. Esse Reels de 7 segundos, eu gosto muito de testar ele na aba teste do Instagram, porque é uma maneira da gente conseguir colocar lá primeiro, ganhar seguidores, ganhar visualização de pessoas que não seguem a gente, e automaticamente, quando ele para de crescer, já falei isso várias vezes para vocês no grupo, mas eu vou ensinar vocês a fazerem isso agora na prática, eu uso nesse tipo de Reels, eu uso 5 ganchos estratégicos para eles. 5, gente, não é brincadeira. E eu vou passar para vocês em forma de prompt, para vocês colocarem no chat, para ele ajudar vocês a construírem essa estrutura. Tati, que tipo de conteúdo eu tenho que fazer para dar certo? Primeiro, você precisa estar próxima da câmera. Essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Eu vi até algumas de vocês usando esse tipo de conteúdo, mas com você muito distante. Eu já testei, vocês muito distantes. Eu já testei desse jeito. Os primeiros testes que eu fiz para Reels viral foi exatamente isso. Eu andando longe, saindo de uma loja, saindo de um restaurante, fazendo alguma coisa e aí filmando. E eu não entendia que eu estava usando todos os ganchos que eu tinha programado ali na minha mente que ia dar certo, e não dava. Olha essa coincidência. Sem querer, eu descobri que isso dava certo. Por quê? Um dos conteúdos, eu fiz ele mais próximo, eu estava dentro do carro, eu saí dentro do carro, e nisso, o meu marido acabou me filmando mais de perto. E, por incrível que pareça, era um conteúdo que eu tinha odiado. Só que eu falei, bom, vou testar ele para ver se dá certo. E ele viralizou. Se eu não me engano, ele bateu mais de 200 mil visualizações. Esse tipo de conteúdo. Depois disso, eu comecei a usar essa mesma estratégia. Câmera perto, sempre filmando aí aproximadamente da minha cintura para cima. Lógico que ele pode afastar em algum momento, na hora que eu estiver filmando isso, mas ele tem que mostrar muito você. Dentro desse conteúdo, você pode estar de lado andando, você pode estar de frente, mas ele precisa ter movimento e mostre você. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo nesse conteúdo, precisa mostrar ou a paisagem, ou o volante, nada daquele estilo que a gente pode fazer em selfie nos stories, que aparece só a gente segurando e não fazendo nada mais. O que acontece? Existe um estudo, até tem um livro sobre isso, chama Capital Erótico. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Não tem nada a ver com coisas sexuais, tá, gente? É só um nome mesmo de uma estratégia. Que você se torna uma pessoa atraente para o seu público. Tem um livro sobre isso. Se vocês quiserem, depois eu mando lá no grupo. Me lembrem lá. Que fala justamente sobre coisas que a gente faz, atos ali no momento que você está fazendo alguma coisa que chama a atenção do público. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, alguns reels que viralizam, a pessoa está secando o cabelo, está fazendo um penteado, está se maquiando enquanto aquele vídeo passa ali sem ninguém falar nada, está dentro da academia fazendo algum aparelho, algum exercício. Ela está em movimento, você está em movimento. Você pode estar... Há pessoas que estão desenformando bolo enquanto faz esse tipo de conteúdo. Você precisa fazer algo que chame a atenção. Chame a atenção do público. E aí ele vai parar o vídeo para entender o que está acontecendo, vai ler a sua legenda, que precisa estar extremamente estratégica e intencional, que eu vou ensinar vocês. Esse não é um conteúdo para a gente vender, não é um conteúdo para gerar autoridade. Em nenhum momento você vai falar do seu trabalho. Esse é um conteúdo bolhão. Para quê? Para vocês terem demanda dentro do Instagram de vocês. E a partir dele, vocês vão fazer os conteúdos de autoridade para converter em venda. Então, como se fosse o topo do funil. Não chamo esse conteúdo nem de topo de funil, é o topo do topo.
que ele vai ser entregue para quem não te segue, as pessoas vão te seguir, e é a partir do conteúdo dentro do seu Instagram que você vai fazer a venda. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui vieram por esse tipo de conteúdo. Todas as minhas consultorias que eu comecei, de clientes novos, de novembro para cá, vieram por esse tipo de conteúdo. Mentorias que eu vendi vieram por esse tipo de conteúdo. Caiu nesse Reels, foi para o meu Instagram, do Instagram acabou que encontrou um conteúdo meu de autoridade, ou um conteúdo meu que gerava curiosidade, e acabei convertendo na venda. Não sei se vocês conseguem perceber que eu vendo sem parecer que eu estou vendendo a maior parte do tempo. Vocês podem olhar o meu Instagram, mal tem eu falando sobre mentorias. Tem nos stories, nos destaques, isso tem. Mas a maioria dos meus conteúdos são conteúdos de pequena autoridade e muito conteúdo bolhão para trazer demanda. E a partir do momento que a pessoa entra no meu Instagram, eu me preocupo em vender para ela a partir dos stories, ou então de 1, 2, 3 conteúdos que eu faço aí, bem poucos, e aí tem um CTA naquele momento para a pessoa digitar alguma coisa, como eu coloco para digitar milionária, ricas, posicionamento, é esse meu CTA. E ali ninguém tá vendo ali que eu tô vendendo. E a partir dessa frase que a pessoa coloca, eu chamo ela no direct, e aí dependendo, eu faço uma sessão estratégica com ela, ou então eu coloco ela num grupo, dependendo do que eu estou lançando no momento, e a partir daí eu faço o meu funil dentro de um grupo de WhatsApp. Entenderam? Então esse é o conteúdo bolhão, Reels, para puxar o público para vocês. Tati, que tipo de conteúdo? Então vocês vão fazer. Ah, Tati, mas eu posso colocar um pouco da essência do que eu faço? Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui fáceis de vocês entenderem. Vou usar a Najara e vou usar a Pri. A Pri pode fazer esse conteúdo bolhão mostrando uma casa, que a pessoa não vai saber se é a casa dela, se é a casa que ela está vendendo, se é a casa de um cliente. Ela pode estar ali naquela casa, por exemplo, andando, caminhando pela piscina, se tiver móveis, ela pode estar sentada ali, ela pode estar sentada numa mesa de jantar, numa mesa posta, ela pode estar tomando um café na cozinha, encostada, enquanto isso ela faz um movimento de beber o café, preparar um café ou fazer alguma coisa. Vou usar a Najara, ela pode usar alguma coisa do trabalho dela também, usando como exemplos, mas sai para todas. Pode, ela pode estar muito bem ali, passando um perfume, passando um creme, fechando uma sacola de presente para um cliente, mas ao mesmo tempo usando esse reel de 7 segundos. Mas quando vai para a legenda, nenhum momento das duas ela vai falar que vai se posicionar como corretora de imóveis e nem a Najara como uma empresária de perfumes. Não vai ter nada disso no conteúdo. Vai ter um conteúdo normal, ali, como se fosse uma pessoa comum, porque isso também vai gerar curiosidade para a pessoa entrar no seu Instagram. Nem CTA. Oi? E nem CTA. E nem CTA. A minha CTA é de comentar, encaminhar, pode perceber, no meu reels de destaque, a CTA não é CTA para a pessoa, por exemplo, digite posicionamento para você entrar no meu grupo VIP. Não é isso. Esse CTA é assim, ó, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o comentário. E aí, você já passou por isso? Comenta aqui. Ou então, encaminha para uma amiga que precisa ler esse conteúdo. É esse meu CTA. Salva, que eu tenho certeza que você vai querer voltar aqui para ler novamente esse texto. É um CTA de conexão, não é um CTA de venda. Ali você não vai vender nada. Você vai criar demanda e vai gerar curiosidade para a pessoa entrar no seu Instagram. E aí é nesse momento que o que vai fazer a pessoa ficar? Destaques, posts fixados e principalmente a bio estratégica ali, a bio magnética. E aí, por exemplo, eu entrei no seu Instagram, vou saber o que você faz, vou saber a partir dos seus destaques quem você é, o que você pensa, quais os seus princípios, os seus valores, o que você faz, como é a sua vida. Aí ele vai ser uma conexão e os posts fixados que eu ensinei vocês nas outras aulas para deixar ali um pouco de cada, o que você trabalha, o que você é, a sua jornada, isso que vai fazer o teu cliente ficar. O teu cliente não, o teu seguidor ficar e se transformar em cliente. Entenderam? Agora, essa é a intenção desse Reels. Aonde vocês vão colocar de início esses Reels? Aba teste. Por quê? Porque quem está no seu Instagram, ele já está ali para comprar. Se não comprou até agora, ou não vai comprar no momento,
ou vai ainda namorar muito ali o seu conteúdo para depois comprar. Então, vamos testar esses conteúdos aba teste. É lá. Tati, quantos conteúdos eu posso colocar na aba teste? Você pode colocar 30 se você quiser por dia. O que eu faço muito? Se eu tenho um vídeo bom, só consegui gravar um de 7 segundos. O que eu vou fazer? Eu coloco um de manhã, faço uma legenda totalmente diferente, coloco o outro durante a tarde, faço uma legenda totalmente diferente, um outro conteúdo, outra escrita, outra legenda, tudo diferente, hook diferente, ganchos diferentes. Se eu tenho tempo, um à noite, outra estrutura, o mesmo vídeo, o que eu vou mudar? Legenda, hook, ganchos, e aí eu deixo os 3 ali no teste. O que vocês vão começar a entender? O que o público de vocês está respondendo melhor? E aí vocês vão começar a repetir padrão. Por quê? Mas vai ficar tudo muito parecido um conteúdo com o outro. Toda vez que você coloca na aba teste, o Instagram entrega para pessoas diferentes, porque ele também está testando o seu conteúdo. Tem vários no meu teste, eu posso fazer aqui um vídeo para vocês, da minha tela. Eu tenho mais de, eu acho que 70 Reels no teste, usando os mesmos vídeos com estruturas diferentes de texto, ou então a mesma legenda em outros vídeos diferentes. Então eu vou duplicando e vou fazendo como se fosse um quebra-cabeça. Pega um pouquinho dali, pega um pouquinho dali, junto num vídeo diferente. E então, ou seja, com 7 vídeos eu faço 30 postagens. E eu não preciso trazer isso pro meu Instagram. Eu posso deixar lá, porque lá vai ficar entregando para não seguidores e me trazendo demanda para dentro do meu Instagram. Aí, por exemplo, um viralizou e ele parou de entregar. Vamos supor que ele bateu 100 mil ali, e aí você começou a perceber que ele não passou muito disso. Aí você passa ele pro teu Reels normal, né, para aba feed, e aí nesse momento que passa para lá, ele começa a entregar para os seus seguidores. Os seus seguidores, por ver que já tem um conteúdo engajado, com comentários, curtidas, tudo mais, você aciona o efeito manada. E aí os seus seguidores começam a comentar, curtir, compartilhar, e aí o Reels começa a entregar novamente para não seguidores que não tinha sido entregue antes. E aí, nesse momento, teu conteúdo viraliza demais. Foi assim que eu bati 300, 200 visualizações nos conteúdos Reels. Com esse tipo de teste. E esses conteúdos me trouxeram de cada conteúdo, mais de 1.000 seguidores. Isso a gente está falando do Reels. Teve conteúdo seu de Reels que você colocou direto no feed e viralizou? Teve, mas era conteúdo que eu já tinha entendido o que o Instagram estava entregando melhor do tipo do meu conteúdo, e por ter tanta certeza que ia viralizar, eu coloquei lá direto. Aí eu nem testei, porque eu já tinha testado aquela estrutura de conteúdo. Então eu fiz um teste colocando direto o Reels normal e viralizou também. Mas antes de saber o que ia viralizar, eu testei muito no teste. Entenderam até aqui? É o topo do funil. É lá que vocês vão fazer isso. E assim, é pegar 7 vídeos e multiplicar eles por 7, mudando totalmente a legenda. Aí o que eu testo também? Um vídeo X deu certo com uma legenda, aí eu pego um outro vídeo e uso a mesma legenda. Um outro vídeo. Vocês vão lá no meu Instagram e começam a passear pelo meu feed só de Reels. Vocês vão perceber que tem vídeo com a mesma legenda, com a mesma estrutura, igualzinho. Hook, ganchos estratégicos, legenda igual, só que um outro vídeo. E depois vice-versa. Vocês vão começar a acompanhar essa repetição. Por quê? Porque eu vi que deu certo, eu testei diferente. E aí me trouxe mais 1.000 seguidores, mais 200 visualizações, mais engajamento e mais cliente. Em nenhum momento esse tipo de conteúdo eu falo que eu sou mentora, que eu vendo algo, que eu faço. Ali só tá um conteúdo para conexão. Para a pessoa achar bacana, porque tem que ser um conteúdo compartilhável também. Você precisa ensinar, inspirar, educar de alguma maneira que as outras pessoas vão achar interessante salvar e compartilhar com outras pessoas. Então, geralmente, as pessoas compartilham com amigas, com marido, com sócias, então isso faz o Instagram entender, poxa, se ela está compartilhando, se aquela pessoa está compartilhando, é que é um conteúdo muito interessante, e vai entregando cada vez mais. Oi, Pri, pode fazer a pergunta. Essa legenda que você falou que você troca bastante, você faz pelo ChatGPT, ele te dá, tipo, várias opções já de legenda?
Eu vou te dar, você vai fazer, o que que eu faço? Eu pego todo o contexto que eu penso, que eu quero naquele conteúdo. Eu, geralmente, sempre faço o meu bloco de notas com o meu jeito. Eu gosto que traga a minha essência, porque é isso que vai conectar com o seu seguidor alma gêmea. Eu coloco lá, faço no meu bloco de notas, eu faço tudo pelo celular, tá, gente? Muita gente pergunta, você faz edição de vídeos pelo computador? Eu não uso nada no computador. Eu gosto de coisas muito práticas. Eu lembrei disso agora, que eu estava dando uma mentoria agora individual, e ela falou, nossa, eu faço tudo pelo computador, e me demanda muito tempo. Eu falo, gente, eu faço tudo pelo celular, tá na minha mão, eu faço de qualquer lugar. Se eu tô com 10 minutos deitada na cama de dormir, eu já vou lá, faço tudo e coloco. Então, eu sou uma pessoa muito prática. Eu quero que vocês também, hoje a intenção é levar isso para vocês, essa praticidade que eu tenho na minha vida, porque muitas pessoas paralisam de achar que tem que fazer tudo no computador, tudo perfeito, com os melhores aplicativos. Eu só uso CapCut e Instagram. Acabou. Eu só uso isso. E o ChatGPT. São os únicos aplicativos que eu uso. Tem gente que eu vejo aí com 7 aplicativos no celular e paralisada. Então, tenta simplificar ao máximo, porque isso vai fazer vocês terem mais conteúdo mais rápido. Conclusão, eu jogo, faço do meu jeito, do jeito que eu gosto, no bloco de notas, jogo pro chat e peço para ele aprimorar, deixar uma legenda maior, porque eu gosto de colocar 1.400 caracteres no total. Então, eu não consigo fazer o texto contando quantos caracteres eu tenho. Então, eu faço ali, eu gosto muito de escrever, essa é uma das minhas habilidades, eu escrevo muito bem desde sempre. Se vocês pegarem conteúdo lá para trás do meu Instagram, antes de existir qualquer inteligência artificial, eu sempre fui muito boa em escrever. Então, eu já faço um texto muito bom, mas se você não é boa em escrever texto, se você não é criativa, você pede direto, você passa a estrutura do teu conhecimento para o chat e pede para ele criar. Só que, se você for fazer direto no chat com a ajuda dele, o que eu penso? Você faz lá, pede para ele deixar o mais humanizado possível, porque eles parecem ficar todo aquele negócio padrão que tá na cara que é de chat, todo mundo já tá se ligando nisso. Então, deixa o mais humanizado possível. Depois que ele deixar humanizado, você copia, joga no bloco de notas e vai mudando algumas coisas para sua essência, como se você estivesse falando. Então, se imagina, eu falaria assim com um cliente meu? Eu falaria assim com uma amiga minha? Se não, muda as palavras, muda o contexto, arruma direitinho ali e aí depois você coloca. Hoje em dia, o Instagram, ele tá... Como é que é o nome? Deu branco agora. Ele tá boicotando se ele percebe que foi feito no chat, o conteúdo. Então, se vocês estão fazendo direto no chat, colocando direto, sem olhar nem o texto direito, colocando direto no Instagram, não vai entregar. O Instagram está... esqueci a palavra. Está travando, não está entregando, se for conteúdo copiado do chat. Por isso que eu sempre faço... Crio o meu texto do meu jeito. Ai, Tati, eu não sou boa. Vai pensando e vai escrevendo. Se vocês tiverem dificuldade de escrever, pega o chat, abre aqui, coloca naquela parte de áudio e sai falando tudo que você está pensando. Por vindo ideia, vai colocando ali. E pede para ele estruturar em texto, em legenda, para colocar no conteúdo de vocês. Depois, lê com atenção e vê. Eu falaria dessa maneira? Não. Joga no bloco de notas, arruma aquilo e depois coloca a legenda no Instagram. Senão não vai entregar. E também, hoje em dia, todo mundo consegue perceber, né, quando é uma estrutura feita pelo chat. Deixa com o seu rostinho, com a sua essência e coloca lá. É isso. Consegui te responder, Pri? Sim, sim. Não, a questão são as 7 legendas diferentes. Eu fico pensando, gente, onde que eu vou arrumar palavra para falar 7? Não, mas aí, nesse caso, fez a primeira? Se você vê que deu certo, você vai falar para o chat mesmo. Chat, eu preciso de mais 6 conteúdos super parecidos com esse para viralizar como o meu viralizou. O que eu fiz? Os 3 primeiros conteúdos meus que viralizaram, eu dei print de tudo, da tela, dei print do texto e falei, olha aqui, bateu isso, teve isso de engajamento, mostrei as métricas, falei, eu quero que os meus conteúdos todos fiquem nesse nível de viralização. Me dê ideias. Ele vai entender a estrutura que o Instagram entregou o seu conteúdo, porque cada um é diferente um do outro. O Instagram, ele vai entender, o que vai entregar meu não vai entregar seu, não vai entregar da Renata, porque parece que o Instagram olha para você e ele entende que a sua estrutura, o seu formato, a sua entrega vai furar um tipo de bolha. Por isso que a gente não pode copiar, a gente tem que seguir a nossa essência. Ele vai encontrar o teu seguidor alma gêmea, a tua bolha alma gêmea, para entregar seu conteúdo.
Por isso que a gente precisa fazer vários testes até entender. Quando eu consegui ver o que ele entregava, o tipo de formato que o meu telespectador gostava de consumir, eu capturei as telas, cada detalhe, até as hashtags que eu uso as mesmas já há 5 meses. A primeira vez que bateu, viralizou, eu criei um padrão de conteúdo para mim. Mesma estrutura, mesmos ganchos, só mudo as palavras. Mesma hashtag e usei a mesma música durante, 3 meses. A hora que ela parou de ficar em alta, que eu vi que ela parou de entregar, eu peguei e falei, será que é a música que não tá mais em alta? Eu joguei, eu arquivei aquele conteúdo que não entregou bem, fui lá, copiei tudo igual, mudei só a música e coloquei, viralizou novamente. Aí eu já identifiquei o quê? A música não está mais em alta, mas meu conteúdo continua bom. Então, enquanto tá dando certo, eu vou duplicando e vou mudando só as palavras. Mas se você perceber, mesmo mudando as palavras, o conteúdo é sempre parecido. Tudo é parecido ali. Mas por que ele viraliza sempre? Porque se você perceber, se vocês forem nos comentários, não tem uma pessoa repetida comentando. Sempre pessoas diferentes, porque ele está entregando para outros tipos de pessoas, ele não entrega para a mesma pessoa. Então, não fica com essa crença de, nossa, mas vai ficar tudo igual? Não vai entregar para a mesma pessoa. E até quem te segue não recebe o seu conteúdo. O Instagram, ele escolhe para quem ele quer entregar. Então, você pode repetir padrão o tempo inteiro. E eu repito também conteúdo. Se vocês forem lá para baixo, tem um conteúdo idêntico um com o outro. Eu repeti, porque deu certo. Aí eu dei 3 meses e coloquei ele novamente. E aí me trouxe mais seguidores e mais clientes. Então, não entro nesse... Porque antes a gente colocava conteúdo para seguidor. Então, você vai colocar um conteúdo igual e falar, nossa, as pessoas vão ver de novo. Mas não, as pessoas não vão ver. Eu tenho certeza que ninguém nem percebeu nessa estrutura que eu estava fazendo no meu Instagram. Porque ninguém para ir lá ficar fuçando detalhe por detalhe do conteúdo da pessoa. Ao menos que você esteja querendo se inspirar de verdade. Aí você vai realmente estudar, que é o coisas que eu faço. Eu entro no Instagram das pessoas, eu estudo o que está dando certo no Instagram dela, para ver o que eu posso levar para as minhas mentoradas ou pro meu perfil. Aí é diferente, mas raramente alguém vai fazer isso com o Instagram. Entenderam até aqui? O conteúdo de vocês precisa não somente ter 7 segundos e mostrar vocês da cintura para cima. Vocês precisam ter movimento, e é muito movimento. Se vocês perceberem, por exemplo, eu estou dirigindo, e assim, nossa, muita coisa, Tati, essa muita coisa que faz viralizar. A pessoa tem que ficar presa ao mesmo tempo, falando o que está acontecendo nesse conteúdo. O conteúdo de autoridade, a gente pode fazer aqui com esse cenário. Eu sentei aqui, eu posso fazer um conteúdo, falar do meu projeto, falar do meu método, falar das minhas clientes. Eu posso fazer o meu conteúdo aqui de autoridade para venda. E cada uma pode fazer no cenário que está, não tem problema. Porque é uma pessoa que já está querendo comprar de você. Agora, conteúdo topo do topo de funil, a gente precisa de movimento e se tornar magnética. E é isso que eu faço. E vocês precisam entender isso. Vocês precisam transformar o conteúdo de vocês em um conteúdo magnético. E aí, por isso que tem tanta coisa no meu vídeo. Eu tô dirigindo, eu desligo o carro, eu pego a bolsa, eu passo batom, eu coloco o óculos, eu mexo no cabelo, eu desço do carro. Gente, é muita coisa. Em 7 segundos. Cada movimento meu tem 1 segundo. Podem ir lá e perceber. Se eu tô no carro, tô dirigindo, eu tomo um café, é muita coisa. Se você vai fazer na academia, você vai pegar o peso, você vai colocar o peso, você vai fazer o exercício, você vai respirar, você vai mexer o cabelo, você vai prender o cabelo, você vai passar um protetor solar. Não sei, vocês precisam fazer movimento. Pode perceber que muita gente faz conteúdo se maquiando, fazendo cabelo, e mostra, e pega um espelho. Esse movimento que vocês precisam trazer. É isso que vocês precisam fazer, várias coisas ao mesmo tempo. Porque a pessoa vai querer ver o que você está fazendo. Depois ela fala, nossa, tinha uma legenda. Ela vai ver mais uma vez seu vídeo. Ela vai ler o que está escrito na tela. Depois ela vai ver que você falou para ir para a legenda. E nisso, teu vídeo passou 4 vezes na tela dela. Passou 4 vezes, o Instagram não entende que é a mesma pessoa ainda. Ainda ele não entende isso. O que ele vai entender? Bom, 4 pessoas assistiram o vídeo, teve 4 visualizações. Não, teve de uma pessoa só. Ele entende, nossa, esse conteúdo está muito interessante, 4 pessoas assistiram até o final. Vamos entregar para mais 30 pessoas? Acontece essa mesma coisa. Poxa, tá entregando bem, tá todo mundo assistindo até o final. Vamos entregar para mais 1000 pessoas?
E aí, essa manada toda, ela começa a achar o conteúdo interessante, curtir, comentar, encaminhar e salvar o teu conteúdo. Porque no conteúdo você precisa ensinar, inspirar ou se conectar com ela de uma maneira que ela faça questão de ver seu conteúdo, achar interessante, compartilhar ou salvar. Ou comentar, que é o mais difícil. Você tem que... E outra, o CTA ele serve para você dar um comando pro cérebro da pessoa mesmo. Porque muitas pessoas vão chegar no final do teu conteúdo e vai falar, ai, nossa, lindo. Só que se está escrito lá, o cérebro conecta que, poxa, ela tá falando para eu comentar. Eu achei esse conteúdo bacana, eu vou comentar mesmo. E aí é onde acontece o comentário. Como tem os meus conteúdos, tem lá, no mínimo 100 comentários. É isso que vocês precisam fazer. E todo conteúdo, esses principalmente, eles precisam ser 100% intencional. Não pode passar nada. E por isso que eu vou mandar tudo isso para vocês relacionado, quando a gente acabar essa aula, no grupo, para vocês copiar, já guarda lá no bloco de notas de vocês. Toda vez que for fazer um conteúdo, faz ali o checklist, joga no chat, pede para ele ajudar vocês. Então tem prompt para as 3 coisas que nós vamos conversar hoje. Reels viral, carrossel viral, e stories de conexão e venda. Não tem mais desculpa para conteúdo. Todos eles eu vou ensinar vocês a fazerem muito rápido. Porque presta atenção, 7 segundos para criar um vídeo. 7 segundos, tá? É um vídeo de 7 segundos. O que eu faço? Eu faço um de 2, 3 minutos. Depois eu vejo ali qual é a parte que ficou mais interessante. Recorto ele em 7 segundos. E aí eu deixo ele lá no rascunho do Reels. E esse vídeo de 7 segundos, ele vai virar eternos conteúdos. Porque eu pego, duplico ele 7 vezes, por aí ou mais, ele vai ficar lá 7 rascunhos iguais, o mesmo vídeo. Tô dirigindo, 7 vídeos eu com a mesma roupa, o mesmo vídeo eu dirigindo. Eu vou lá e deixo 7 rascunhos prontos. Fiz um conteúdo, coloco, publico. Outra ideia que o chat me ajudou, vou lá e coloco outro. Vou lá e coloco outro. E vou colocando lá, tudo no teste. A única coisa que eu falo para vocês, dá um intervalo aí de 3 horas, tá? De um teste para o outro. Para vocês entenderem como é que vai entregar. Não colocar um depois. Ah, Tati, eu consigo deixar todos prontos. Deixa todos prontos no rascunho, é o que eu faço. Tem dia que eu deixo 7 conteúdos prontos, jogo um de manhã, não vale a pena, o teste, por exemplo, não dá para deixar programado, não existe. Isso é muito bom. Porque o que tem aquela técnica? Entra 15 minutinhos antes, interage com conteúdos parecidos com os seus, responde comentários antigos, comenta algumas coisas lá daquelas seguidoras, que são aquelas seguidoras que sempre comentam suas coisas, responde alguma coisa, curte alguma coisa dela, se movimenta no Instagram, para o Instagram entender que você está ativa, e aí vai lá, tira do rascunho e coloca o Reels. Mais 15 segundos online. Teve comentário, responde na hora. Enquanto isso, não teve comentário, fica ali, ativa, não fecha o Instagram, fica ativa no Instagram, se movimentando, curtindo, comentando, respondendo direct, para o Instagram entender que você está ativa no Instagram e entregar mais ainda o seu conteúdo. Deu 15 minutinhos? Acabou, desliga, pode fechar, e depois de 3, 4 horas você volta no seu Instagram. Pode ir dormir se quiser. Mas você precisa ali, para quem quer viralizar, precisa deixar esses 15 minutinhos antes, 15 minutinhos depois. Aí não dá para ter 15 minutos, então vai dar meia hora, Tati, não tem... Então, 10 minutinhos antes, 10 minutinhos depois, mas tenta ficar o máximo que vocês conseguirem online naquele momento do... Tati, qual é mais importante, antes ou depois? Os dois. Então, divide o tempo. Se tem 20 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Tá certo? Até aqui. Então, eu não tenho tempo de ficar. Reserva, meia horinha de manhã, meia horinha no meio da tarde, meia horinha à noite. Se for fazer 3 conteúdos por dia. Outra coisa, se for fazer, por exemplo, um carrossel, no mesmo momento que estiver colocando o Reels, quiser aproveitar esse tempo de meia hora para fazer, porque o Reels você coloca no teste, e o carrossel, vamos supor que você tem um carrossel para publicar. Pode colocar no mesmo tempo. Aproveita que vai ficar online, porque Reels tudo bem, dá intervalo, mas carrossel, pode colocar um no feed, ou um Reels no feed, um Reels no teste, e aproveitar esse momento online para responder os dois e ficar se movimentando ali naquele momento. Também tem essa opção. Por exemplo, um Reels de autoridade, vocês colocam direto no feed, que é para o seguidor. E o Reels de teste, que é o Reels de conteúdo bolhão,
vocês colocam no Reels de teste e conseguem otimizar tempo e estar ali na plataforma online, engajando ali com os comentários e conteúdos, tá bom, gente? Até aqui é só a estrutura de vídeo. Agora a gente vai para a parte de ganchos estratégicos. Se vocês repararem os meus conteúdos, eles têm 5 ganchos dentro do mesmo conteúdo. O que é os ganchos? Onde eu coloco? Aqueles textos que ficam espalhados pelo meu conteúdo viral. Então, eu coloco em cima, eu coloco no meio, aonde tiver melhor espaço para eu colocar. Eu gosto mais de colocar em cima da minha cabeça, eu acho que é um lugar que chama mais atenção, e se tiver alguma coisa a mais, por exemplo, vem para a legenda, continuação na legenda, eu coloco na parte do meio do conteúdo. Reels de 7 segundos tem uma estratégia para ele dar mais viralização também. Vocês vão contar os primeiros 3 segundos, somente a headline, com os ganchos. Depois de 3 segundos, vai aparecer aquela legenda. Vem para a legenda, continuação na legenda, dicas na legenda, o segredo está na legenda. Vocês podem colocar alguma coisa para a pessoa ir para a legenda. Por que não colocar no começo do vídeo? Porque senão a pessoa vai direto para a legenda, não vai assistir teu vídeo, vai ler a legenda e vai sair. Então, se era para ela ficar ali 20 segundos no teu vídeo, ela vai ficar só 7. Então, por isso que quando ela estiver prestando atenção no teu vídeo, estiver quase acabando, vai vir ali o conteúdo, a legenda ali, vem para a legenda, e aí ela vai ler aquele texto que tem que ter 1.400 caracteres, incluindo a CTA. Pedir pro chat colocar dentro dessa legenda do texto, aquela legenda grande que vai embaixo da foto, do vídeo, colocar palavras estratégicas para o seu nicho. Ali vai. Para o tipo de pessoas que você vai atingir. Ali você vai colocar, não assim, se você quer comprar uma casa, ou se você quer comprar perfume, ou se você quer uma terapia, ou se você quer comprar um bolo, nada disso. Mas o público que você quer atingir. Se você quer atingir famílias, se você quer atingir mulheres que gostam de cuidar da beleza, mulheres que querem levar a autoestima, pessoas que querem melhorar o relacionamento, pedir para o chat, mulheres que querem aumentar o faturamento, mulheres que querem emagrecer, pedir para o chat colocar palavras estratégicas que cheguem no maior número de mulheres possíveis, ou pessoas, através daquelas palavras estratégicas, no meio do texto. Então, ele vai criar uma legenda ali, que disfarçadamente, ele vai colocar palavras estratégicas. Por quê? Hoje o Instagram, ele entrega a partir do conteúdo, a partir do que está escrito na legenda do texto, no texto. Então, por exemplo, se eu colocar lá, alta performance, todo mundo que está buscando no Instagram alta performance, esse conteúdo tem chance de ser entregue para ele. Se eu colocar lá prosperidade no meio ali do meu conteúdo, o Instagram vai entregar para pessoas que estão buscando estratégias para alcançar a prosperidade, para melhorar a vida financeira. Ele vai entregar. Então, vocês pedem também, é uma estratégia. Eu pedi para o chat colocar palavras estratégicas ali no meio do texto. E ele tem que ter 1.400 caracteres. Assim vai entregar para a pessoa certa, vai viralizar, ainda vai te trazer um público qualificado para o seu produto. Ele vai entrar na bolha certa. Que mais? Que não pode faltar. Agora a gente vai para os ganchos. O gancho, ele tem que ter coisas que chamam a atenção. O que eu gosto de colocar? Palavra, dicas, hábitos, segredos. Tudo isso que faz a pessoa, poxa, ela está me dando algo. Ela está contribuindo com a minha vida em alguma coisa. Estratégias. Isso tudo eu vou mandar para vocês o prompt, tá bom, gente? Só para vocês saberem que aí o chat de vocês vai entregar. Eu uso palavras meio doidos, então, tóxicas, dependendo. Então, sempre tem uma palavra também que gera curiosidade. Vocês vão perceber que tem, por exemplo, 7 hábitos, 5 dicas, 3 estratégias. Isso aí cria no cérebro da pessoa automaticamente opa, ela está me dando algo, ela está me ensinando algo. Faz com que a pessoa pare. Não dá para usar em todos os conteúdos, nem sempre vocês vão conseguir usar as 5 estratégias de ganchos que eu uso, porque nem sempre eu consigo usar os 5. Mas eu uso de 3 a 5. Porque dependendo do contexto do conteúdo, não dá para caber todos os ganchos. Mas eu sempre peço para o chat me ajudar a estruturar esses 5 que eu criei, que foi o primeiro que deu certo.
Só que dependendo do conteúdo, a gente tem que tirar, porque senão fica muito forçado, ou então não bate com o contexto. Mas a maioria dos meus conteúdos vai vir 5 dicas, 5 estratégias, 5 segredos, vocês podem perceber. Então dá para vocês usarem isso também. 5, 7, eu gosto de números ímpares, parece que gera mais curiosidade. Não sei por quê. Porque 8 dicas, não soa como 7 dicas. Não sei se vocês conseguem, se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que número ímpar gera mais curiosidade. Então, eu uso 5, 3, 7, 9. Mas vocês podem usar pares, tá bom, gente? É só uma coisa da minha cabeça. E eu vou seguindo o padrão. Deu certo ímpar, eu vou seguir com ímpar. E aí, eu vou colocando... Aí, eu uso uma palavra forte. E vocês vão pedir também pro chat colocar uma palavra forte que gere curiosidade. Eu uso também autoridade no meu... Vocês podem colocar, por exemplo, 10 anos testando isso, 5 anos usando essa estratégia, há 7 anos que eu investigo esse assunto, algo assim, que aí gera a autoridade, porque a pessoa fala, ela sabe o que ela está falando. Qual é o tipo de conteúdo que eu vou levar, Tati, para aquele conteúdo bolhão? As mesmas perguntas que você fez para o chat, para identificar que tipo de conteúdo você vai fazer, é o conteúdo bolhão que vocês vão usar no Reels Viral. A partir da essência de vocês, o que vocês gostam de falar, que tipo de pessoas vocês querem se conectar. Qual o tipo de pessoa que eu escolhi me conectar? Pessoas que estão em momento de desenvolvimento pessoal, pessoas que são espiritualizadas, pessoas que buscam conhecimento, pessoas que gostam de estar sempre desenvolvendo mente e tudo mais. Então, esse é o meu conteúdo bolhão. Mas vocês não precisam seguir essa linha. Vocês podem se conectar com, por exemplo, mulheres que estão sempre buscando elevar a autoestima. Então, vocês vão criar conteúdo para esse tipo de mulher. Pessoas que estão querendo buscar mais qualidade de vida, dependendo do conteúdo de vocês. Aí vocês vão fazer dicas de qualidade de vida. E vocês vão se conectar depois com o que vocês vendem. E aí vocês vão entendendo o que vocês fazem e pedindo para o chat ajudar vocês a criar esses conteúdos que se conectem com uma bolha grande. Porque pensa, qualidade de vida todo mundo quer. Autoestima elevada todo mundo quer. Dinheiro todo mundo quer. E aí vai indo. Prosperidade todo mundo quer. Então, pensa num conteúdo que todo mundo vai se interessar. Saúde mental todo mundo quer. Relacionamento bom todo mundo quer. Um relacionamento de qualidade, um casamento bem estruturado, filhos bem criados, todo mundo quer, no final das contas. Então, foquem em assuntos que vai pegar uma bolha muito grande do Instagram. E aí, a partir dessa bolha, as pessoas vão se conectar com vocês e aí vocês vão trazê-las para o funil. Não adianta ficar batendo em venda, 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 porque, legal, vai vender, mas só para quem já estiver comprando. É como se você tivesse, se a pessoa entrasse na padaria e a padaria fosse o seu perfil do Instagram, e lá ela vai falar, oi, tudo bem, quero comprar um perfume. Oi, tudo bem, eu quero uma mentoria. Oi, tudo bem, eu quero comprar uma casa. Oi, tudo bem, eu quero fazer terapia. Oi, tudo bem, eu quero emagrecer. É a mesma coisa que alguém entrar num mercado e pedir 3 pãezinhos. Concordam comigo? A sorte de eu estar ali, a pessoa tá louca para comprar. Mas nem sempre acontece isso. Então, vocês precisam furar a bolha e trazer mais pessoas que não sabem que estão precisando comprar de vocês. Ou que estão ali perdidas, procurando ali pelo Instagram e até que, enfim, te encontrei. Quantas vezes eu ouvi, nossa, ainda bem que eu encontrei seu perfil. É a mesma coisa que precisa acontecer com vocês. A pessoa, às vezes, sabia, no fundo, que estava precisando, mas não procurava, ou então, através dos conteúdos que ela consome, ela descobre que precisa, ou ela estava pesquisando, o Instagram entregou para ela. Só que, para isso acontecer, vocês precisam colocar o rostinho de vocês na internet, coisa que algumas não estão fazendo, e falar, e fazer conteúdo viral. E mesmo assim, não adianta viralizar e não ter a casa pronta. Antes disso, post fixado, conteúdo sem pensar em viralização. Tati, minha casa está pronta? Eu estou estruturada, post fixado, bastante destaque, estou fazendo stories, vou ensinar vocês a fazer stories estratégicos também. Falei que ia ensinar vocês hoje, para criar conexão e venda. Então, tudo está acontecendo, porque pensa, quando eu vou fazer um Reels pensando que ele tem que viralizar, o que eu me programo? Fazer stories. Antes de postar o meu conteúdo viral, porque não adianta nada ele viralizar e ninguém ficar.
Eu vejo se meus posts estão fixados, tem destaque explicando a minha metodologia, o que eu faço, se meu feed está estratégico, se a minha bio está estratégica, e aí eu solto o conteúdo viral. E aí sim, e se você quiser vender algo, vai fazer um lançamento, uma dica, ou quiser aproveitar, faz já um stories falando do seu método, falando do seu serviço, falando do seu produto, deixa ali para quando aquelas pessoas que chegarem no seu Instagram naquelas 24 horas, quando ela entrar no seu Reels viral, e a partir disso, entrar no seu conteúdo, ela vai para os seus stories, ela vai ali comprar de você. Ela vai se conectar, porque ao mesmo tempo ela se conectou com a sua essência e descobriu que você vende algo que talvez ela esteja procurando para comprar. Ai, Tati, eu tô sem... Faz um que seja. Faz um com uma CTA, não importa. Faz um, tipo, aquele bem assim, não tô com tempo de fazer stories, mas coloca um, que seja, estou prestes a fazer um lançamento, olha essa oportunidade, qualquer coisa, mas não perde a oportunidade de ganhar dinheiro também. Então, deixar pronto ali, ou então deixa já um conteúdo pronto, bem genérico, deixa pronto ali uma gravação sua, já mesmo que você vai repetir depois de um tempo. Tá sem tempo de fazer um story, deixa um stories pronto, uma sequência de stories pronto, falando do que você faz, o que você vende, ou um stories que vai criar mais conexão ainda. Repete ele, joga ele lá, deixa ele pronto, já fiz isso algumas vezes. Fui lá, coloquei o Reels que eu sei que vai viralizar, deixei os stories lá que eu já tinha feito uma vez, dupliquei, coloquei, salvei, coloquei de volta, e aí fez com que as pessoas perguntassem mais do meu trabalho. Estratégias que a gente vai criando. Então, ou deixa já uma série de stories feita em texto mesmo, feita em texto mesmo, deixa ali numa pastinha no teu celular, coloca ali. Se está sem tempo de fazer conteúdo no dia para os stories, tá bom, gente? Agora vamos lá. Tem que ter os números, né, que eu acho bom. Os números seguidos de hábito, dicas, alguma coisa assim. Palavra forte, algo que gere autoridade e também algo que gere conexão. Meu Deus, Tati, mas isso é muito complicado. Tenho certeza que a Samara está pensando. Isso é muito complicado. Como é que eu vou colocar 5 ganchos? Você não vai colocar, você vai pedir para o chat, ele vai te ajudar, porque eu vou te mandar o prompt. Não se desespere, Dani, tô vendo sua cara. Por isso que eu falo, apareça no vídeo, porque eu preciso ver esses rostos de desespero. Olha, pensa. Dani, quanto tempo você tem Instagram? De trabalho? É, Quanto tempo eu parei para olhar para isso? Tem uns 8 meses. Setembro. Porque eu setembro. nunca trabalhei com isso. Setembro. Há quanto tempo existe o Instagram? Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Quando eu comecei no Instagram, eu fazia os meus textos, eu fazia o meu roteiro. Isso era desesperador. Isso era desesperador. Entende? Então, assim, hoje a gente tem na mão a inteligência artificial. Não tem desculpa. A única coisa que a gente precisa colocar é a nossa essência ali. E falar, porque é isso que vai criar conexão. Mas, assim, quantos conteúdos falados tem no meu Instagram? Perto dos meus virais. Aonde eu falo? Stories de destaque, stories de destaque, stories de destaque. A gente tem inteligência artificial hoje. Tem coisa melhor no mundo. É só saber usar de forma estratégica. Aí eu vou te dar tudo isso, não se desespere. Porque, assim, deu certo para mim, vai dar certo para vocês. Eu tenho certeza disso. A única coisa que precisa é ter o quê? Estar online todos os dias, postando conteúdo, porque no começo o Instagram precisa entender para quem você quer falar, quem você é. E existe uma coisa no Instagram, o seguinte, ele entrega para quem gosta daquele tipo de conteúdo. Porque, assim, cada ser humano que está ali como consumidor, ele gosta de um tipo de conteúdo. Tem uns que gostam mais de Reels só com legenda, sem falar. Tem uns que gostam mais de carrossel, tem uns que gostam mais... Então, o Instagram, ele entrega o padrão de conteúdo. Quando ele entender que teu público está assistindo teu tipo de conteúdo, ele começa a entregar com mais facilidade. Isso que vai acontecer. Então,
o padrão não é só nosso, o padrão é do consumidor também, aquela pessoa que está consumindo o nosso conteúdo. Então, você precisa ficar postando ali até entender, até o Instagram, o algoritmo do Instagram entender que esse é o teu tipo de conteúdo agora e que ele precisa encontrar aquele telespectador que vai casar com o seu tipo de conteúdo. Para isso, no começo, a gente tem a necessidade de fazer todos os dias. E vai demorar, vai demorar. Vai demorar 1 mês, 2 meses. Mas assim, pensa, se você começar hoje, ter constância, daqui a 2 meses você vai colher os frutos. Agora, se ficar todo dia indo e voltando, se frustrando, indo e voltando, toda hora você vai estar começando. E não é porque, o Instagram me odeia. Não, é um robô também, ele precisa entender o que você está fazendo agora. E se vocês ficarem toda hora trocando o tipo de conteúdo, trocando a maneira que fala, trocando, toda vez ele vai bugar novamente. E aí ele vai zerar todo o algoritmo, e aí ele vai voltar para o zero, e você volta para estaca zero. É assim que ele funciona. Por isso a importância, deu certo, repete padrão, repete padrão, repete padrão. Vamos dar um exemplo. Você colocou lá, antigamente, um outdoor na Avenida Paulista, em São Paulo. Você fez 7 clientes faz 7 clientes por semana. Por que você vai tirar o outdoor da Avenida Paulista? Você está te dando 7 clientes por semana. Pensa agora isso para o Instagram. Se eu estou fazendo um conteúdo que deu certo, por que eu vou mudar a rota? Eu vou repetir isso sempre. E aí, daqui a 1 mês, você faz o quê? Você vai voltar lá na Avenida Paulista, mas você vai mudar o quê? Uma foto, trocar uma legenda, mas você vai continuar fazendo o mesmo padrão, usando as mesmas cores, a mesma marca pessoal, a mesma maneira de se conectar, porque deu certo. A mesma coisa no Instagram. Você vai repetir a mesma coisa, trocando só um pouquinho para a pessoa não enjoar da sua cara. Mas você vai fazer o mesmo. Por quê? Quantas pessoas passam por dia na Avenida Paulista? Quantas pessoas estão movimentando o feed do Instagram? Muito mais hoje em dia do que a Avenida Paulista. Você só precisa aparecer. Aparecer, 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 aparecer. É isso. Só decidir estar no Instagram. Não é. E assim, ó, enquanto a gente não olhar para o Instagram de uma maneira, esse é o meu trabalho a partir de hoje, se eu não estiver aqui, eu não estou em nenhum lugar. Quem não estiver na internet daqui a pouco tempo pode decretar a falência. É isso, gente. Não tem como. Você vai bater de porta em porta vendendo teu produto? Imagina eu andando aqui pelos Estados Unidos batendo, oi, quer uma mentoria? Não tem como. Alguém vai sair batendo de porta em porta num prédio comercial falando, oi, eu vendo tal coisa? Hoje em dia não dá certo mais isso. Enquanto você está batendo de porta em porta, tem uma pessoa na internet comprando 3 produtos do que tu está vendendo. 4, 5, enchendo o carrinho aí. Então, você precisa estar na internet, é uma obrigação, ou você para. É difícil a gente ouvir isso. Ou você para, porque você só vai perder tempo. Cada vez que você começar, você volta para estaca zero. É como se você estivesse falindo e voltando, falindo e voltando, falindo e voltando. E cada vez desmotivando mais, porque desmotiva. E não é a internet que desmotiva. Tudo que a gente faz na nossa vida desmotiva. Mesmo que a gente abra uma loja no shopping. E se você vai ter que testar várias vezes o teu produto. Até dar certo. Até dar certo. Você vai ter que testar o teu posicionamento até dar certo. Você vai ter que testar o teu conteúdo até dar certo. Até você encontrar o seu cliente perfeito, seu seguidor perfeito. Certo? Então, agora faz uma cara boa, Dani. Ufa, vai. E aí, deixa eu aceitar aqui, Ari. Então, voltando. Então, 5 tipos de gancho que tem que ter no conteúdo, que eu vou mandar para vocês. Não deu para colocar 5, vocês vão entender que não deu para colocar os 5. Quando vocês estiverem fazendo a estrutura com o chat, às vezes vocês podem perceber que, poxa, isso aqui ficou estranho. Eu não vou usar números. Eu vou tirar essa palavra. Aí vocês vão fazendo com ele até chegar no ok. Deu para usar os 5? Melhor. Quanto mais gancho tiver no conteúdo de vocês, melhor.
ficou forçado, ficou estranho, saiu do contexto, o português ficou péssimo, aí vocês ajustam ali, tiram um ou outro, ok? Essa é a primeira fase. Não pode faltar CTA, que a Pri tinha perguntado CTA nesse conteúdo? Sim, mas não CTA de venda, CTA de conexão. Envia para sua amiga, envia para sua família, salva para você não perder esse conteúdo. Comenta aqui se isso for uma coisa assim de comentário, do seu pensamento, comenta aqui se isso faz sentido para você. Ou então, vamos falar de hábitos, vamos supor que esteja falando de hábitos. Comenta aqui para mim, qual desses hábitos já faz parte da tua rotina? Eu faço isso às vezes. Aí a pessoa, poxa, vai lá e coloca 1, 2 e 3 faz parte. Nossa, o 6 é o mais forte, preciso começar a colocar na minha vida. Então, você conecta desse jeito. Então, vamos supor que você ensinou alguma coisa. Me conta aqui qual desses você já sabia. Então, tem que ter esse tipo de conversa, porque não é um conteúdo de venda, é um conteúdo de conexão. Então, vocês precisam conversar com aquela pessoa, porque se ela conversa com você e você responde, ela cria uma conexão. Quantas pessoas comentaram nos meus conteúdos virais e não me seguiram? E aí, quando eu ia lá responder o que ela comentou, ela começava a me seguir imediatamente. Criei uma conexão com ela. Dei um conteúdo legal. Ela respondeu o que eu mandei ela responder. E eu morri ali? Não, mesmo que eu demore, eu vou lá. E outra coisa que eu coloco também, quando eu tô inspirada, tá? Vou lá, comento o que ela comentou, ainda falo, olha, não esquece de me seguir. Ou então, olha, estou preparando conteúdos incríveis para as próximas semanas, não esquece de me seguir. E a pessoa vai e segue. O ser humano, ele tem que ser comandado. Ele tem que ser comandado, você tem que guiar ele. Aí eu falo, pessoa, tu gostou do meu conteúdo, tu comentou, tu compartilhou, tu salvou, tu não me seguiu, tu pensa. Aí você tem que ir lá falar para ela te seguir. Ela fala, seguindo agora. Eu falo, porreta, por que tu não seguiu antes? É isso que é CTA, tá? Até no comentário é um CTA. Chamada para ação. Você faz ela, você dá o comando, ela te segue. Então, comenta o comentário dela e ainda fala, você já tá me seguindo? Eu falo desse tipo de conteúdo no meu Instagram. Eu vou trazer mais conteúdos como esse que você gostou. Tô preparando uma surpresa para meus seguidores. Traz algo para elas se sentir motivarem de seguir. Isso se chama, gente, fazer captação de cliente. É trabalho. Olha para o Instagram como trabalho. É isso que vocês precisam aprender. Instagram é trabalho. E hoje em dia ele é 60%, 70%, 80% do seu trabalho. O resto é entrega. Certo? CTA, hashtag, Tati, eu uso ou não? Se você usar a hashtag, ela não vai derrubar teu engajamento. Ai, mas hashtag não dá os gurus da internet. Hashtag não entrega mais, não é mais certo, porque o CEO do Instagram, legal, mas ele serve para organizar conteúdo. Isso mesmo o CEO do Instagram falou. Você pode colocar hashtags, por exemplo, onde eu coloco? O meu texto não coube a palavra alta performance. Eu vou e coloco na hashtag. O meu texto não ficou bacana eu colocar a palavra empreendedoras, porque nunca cabe nos meus textos virais a palavra empreendedora. Mas eu sei que quando eu coloco o hashtag empreendedora, me traz seguidoras empreendedoras que compram o meu produto. Aí eu coloco na hashtag. Então, teve uma palavra que não coube no teu texto, coloca na hashtag. Tati, até quantas eu coloco? Até 5. Para não ficar bagunçado, acho que o Instagram também já não permite mais que 5, ele voltou a entregar, não lembro. Voltou a permitir, mas uma época ele não estava permitindo mais que 5. Mas eu acho que mais que isso também confunde o algoritmo ao invés de ajudar. Então, coloca ali de 4 a 5 hashtags com palavras que você sabe que vai ficar estranho se colocar no texto. Aí você passa para o hashtag. Deu certo, trouxe bastante seguidor, repete as mesmas. Eu repito as mesmas hashtags há 5 meses. Eu não mudo. Até se eu conseguir colocar no texto, deu certo, eu sigo padrão, sigo padrão. Vocês vão sonhar falando, segue o mesmo padrão, segue o mesmo padrão, segue o mesmo padrão. Vocês vão sonhar minha voz com isso. Entenderam até aqui? Vou encaminhar o prompt para vocês, para o chat ajudar vocês. Tá fazendo conteúdo? Manda print, manda no grupo. Gente, eu preciso demorar um pouquinho que eu tô com o cliente, eu respondo. Manda, eu vou ajustando, eu vou ajudando. Pode mandar no grupo. E mandem no grupo. A dúvida de vocês, às vezes, é a dúvida de outra também. Mandem no grupo, tá bom? Ah, eu tenho vergonha. Gente, todo mundo aprendendo junto. Eu aprendo todos os dias. Eu aprendo, inclusive, com mentoradas minhas, que testaram alguma coisa, deu certo, elas passam para mim. Todas estamos aprendendo.
Hoje eu aprendo uma coisa, eu passo para vocês, vocês podem me trazer uma coisa aqui que vai me impulsionar as minhas visualizações, porque hoje em dia muda muito rápido. Esse jogo muda muito rápido, cada hora é uma atualização diferente. Todas estamos aprendendo aqui, então não fiquem com vergonha. Vamos até aqui, Reels ok para vocês? Renata, você tem alguma pergunta? Que eu vi que você estava assim? Não? Eu já volto no final para falar sobre o seu conteúdo, tá bom? Eu não esqueci. Carrossel. O carrossel, ele precisa ter parecido com o hook que a gente usa no Reels. O primeiro slide, ele precisa chamar muita atenção. Outra coisa, se alguém falou para vocês que carrossel não viraliza, é mentira. Carrossel mal feito não viraliza. Carrossel bem feito viraliza. Eu sou a prova disso, já provei para vocês. O primeiro slide do carrossel, ele precisa conectar com a pessoa na dor dela. O primeiro carrossel precisa... A carrossel não existe teste, tá, gente? E os meus entregam 90% para nosso seguidor. Precisa conectar com a dor. Então, você vai colocar lá, e sempre, o carrossel, se você quiser fazer ele viralizar, não ser de autoridade, a gente tá falando de viral hoje, tá, gente? Autoridade a gente fala em outro momento. Se você quiser que seu carrossel viralize, carrossel traz muitos seguidores, se fizer da maneira certa. Você precisa ir na dor do teu público bolhão. Qual é a dor do teu público bolhão? Você vai identificar o que você tá colocando no Reels lá de teste e pensar, qual é a dor dessa pessoa? Por exemplo, se a dor dela for baixa autoestima, você vai buscar um conteúdo, também vou mandar prompt para isso. Vocês vão buscar um conteúdo que vá na dor, ou que então vá em algo que ela tem de crença. Crença também traz. Alguma crença muito forte. Aí, usa isso ao favor de vocês. Crença, palavras fortes, dor, problemas que a maioria das pessoas, que é o público de vocês, enfrenta. E aí vai fazer a pessoa parar no teu conteúdo, prestar atenção e passar para o lado. O segundo tem que ter curiosidade. E ali vocês vão trazer o que vocês vão falar naqueles outros slides. O Instagram, ele só começa a entregar o teu Reels, ó, o teu carrossel, se o teu seguidor ou não seguidor passar do segundo pro terceiro. Até o terceiro é como se fosse um teste. Então, por isso que tem que ter conexão na primeira, curiosidade na segunda. Passou do segundo slide pro terceiro, aí ele vai começar a entregar. Muito. Então, o teu conteúdo tem que ser interessante nos dois primeiros. Muito. Então, o que eu faço? A minha estratégia: identificação, conexão com a dor do cliente, ou então com algo que ele se conecte. E o segundo, curiosidade para o que vai acontecer. Então, eu posso colocar, a partir do próximo slide, você vai encontrar a solução para tal coisa. A partir dos próximos, eu vou contar o segredo de eu ter conseguido isso. A partir dos próximos slides, você vai saber por que isso dá certo para mim. Eu vou te contar a minha história a partir desse meu pensamento. Estou falando assim, coisas bem vagas para vocês entenderem. Aí a pessoa vai passar para o terceiro. Passou para o terceiro, pronto. Vamos furar a bolha. E aí você começa a entregar o conteúdo a partir do terceiro slide. Terceiro. Entrega tudo no terceiro? Jamais. Tem que ter 7 para viralizar. E aí você vai dividir em tópicos. Primeiro, se for hábito, primeiro, segundo, terceiro. Se for dica, primeiro, segundo, terceiro. Se for educando em alguma coisa, primeiro, segundo, terceiro. Quanto mais, melhor. Eu não gosto mais que 7, senão fica cansativo. Eu gosto sempre de estar ali em torno de 7. Então, eu coloco ali. Se você for fazer, por exemplo, Tati, mas eu quero dar 30 dicas de como fazer tal coisa. Aí você faz 10, 10 e 10, ou divide 7, e vai indo. Divide de forma proporcional ali. E o último, você pode colocar um CTA. CTA, aí você escolhe se você quer colocar um CTA para trazer para o teu método, para vender alguma coisa, ou se você quiser realmente viralizar, você não mostra que você está vendendo nada. Você coloca um CTA de comentário, encaminhe, o mesmo que a gente está usando no Reels. A gente está falando de carrossel viral para trazer seguidor. Demanda. Pessoas. Tati, mas eu posso usar o carrossel no estilo viral com um CTA no final? Pode. Você pode usar também.
mas talvez ele compartilhem menos do que se não tivesse nada vendendo naquele momento. Aí você vê se você quer realmente arriscar e fazer vendas, ou se você quer naquele momento simplesmente viralizar e depois vender para aquele seguidor quando ele estiver já aquecido dentro do teu perfil. Ok? Até aqui, gente? Ok, todo mundo? Parece difícil, mas o prompt vai clarear, tá? Fiquem tranquilos. É mais para vocês entenderem o conceito de cada coisa. Tati, eu posso usar uma foto só? Ou então aquelas fotos só com texto, com uma mensagem bonita ou algo do tipo? Pode. Só que aonde vocês vão se conectar ali, aonde vai trazer entrega? Lembra que eu falei que a legenda da foto, do Reels, do carrossel, ele precisa ter 1.400 caracteres com palavras estratégicas, que o chat vai ajudar vocês? Se for colocar uma foto só, com um texto bonito, para ter compartilhamentos ou algo do tipo, pede para o chat ajudar vocês a fazerem um texto de 1.400 caracteres com palavras estratégicas para ter entrega. Bem simples. Tati, você gosta dessas fotos e só uma foto? Não, eu não gosto. Tá bom? Mas, se, por exemplo, uma frase bonita, uma foto que ficou muito bonita minha, eu quero colocar lá, ok. Mas saibam que vai ter uma entrega menor, ao menos seja a foto em um lugar totalmente diferente, com um texto muito bom, ou escreve alguma coisa na foto, mesmo que seja uma foto só. Tente usar o máximo de estratégias possíveis para colocar uma foto só. Ou então, Tati, eu só achei a frase bonita, não tô ligando para viralização, quero só colocar no meu Instagram. Bacana, mas você faz um esforço, já aproveita que você está colocando ela, faz um texto com o chat mesmo, para colocar palavras estratégicas, porque vai que ganham seguidores nessa postagem. Então, não dá para desperdiçar conteúdo. Eu penso assim, pelo menos. Agora, vamos falar dos stories, porque é lá que acontece a mágica da venda, vocês sabem disso. Por que muitas vezes, eu já vi, não lembro que falou, ai, meus stories não entregam nada perto dos meus conteúdos. Não entrega por vários motivos. Vamos começar pelo primeiro. Vocês ficarem compartilhando coisas dos outros. Gente, eu quero morrer quando vocês fazem isso. Para de compartilhar coisa dos outros. Isso acaba com o engajamento. Os stories é onde a gente faz mais venda, porque é o público aquecido, é o público que tá louco para comprar. Ah, mas todo mundo tá sem dinheiro. Não tá sem dinheiro. Só não estão gastando com você. Todo mundo gasta dinheiro todo dia. Existe uma palavra chamada prioridade. A diferença é que não estão gastando com você. O dinheiro tá aí, circulando. Se não tá indo para sua mão, e você tá vendendo alguma coisa, o erro tá em você. A gente precisa estruturar isso. Certo? Parem de compartilhar. Ah, mas Tati, ficou tão legal, ficou tão linda. Usa aquela minha estratégia, ninguém precisa saber. O que eu faço? Eu vou, salvo a foto e coloco lá e marco a pessoa pequenininho. Ela não vai saber que eu não compartilhei. E assim, o Instagram não entende que foi um compartilhamento, ele entende que é uma foto minha. Ah, mas dá mais trabalho, gente. Ganhar dinheiro dá trabalho, vamos parar com isso. Ganhar dinheiro dá trabalho e perder engajamento e seguidor não, e vendas também dá trabalho. Aí, que trabalho você quer ter? Perder dinheiro ou ganhar? Eu quero ter o trabalho que me dá dinheiro. Do ficar correndo atrás e ficar frustrada porque não tem engajamento nos stories. Esse é o primeiro erro de vocês. Outro, ficar marcando as pessoas. Parem de marcar pessoas. Isso também cai em engajamento. Tá bom? Tati, mas essa semana eu não tô ligando para engajamento. Então tá bom, então compartilha, marca todo mundo, não tem problema. Mas se estiver naquela fase, estou fazendo os stories porque eu quero converter em dinheiro, comece a semana já pensando que vocês não podem derrubar o engajamento de vocês. Às vezes eu compartilho, às vezes eu marco, eu parco, mas se eu tiver numa fase de lançamento de curso, querendo aumentar meu faturamento, eu me atento muito nos meus stories para não cair o engajamento. Tem 2 tipos de vocês aumentarem o engajamento de vocês nos stories. O jeito preguiçoso e o outro que dá um pouco mais de trabalho. Estou sem tempo. Uma foto. Só. É uma foto apenas. Foto, não vídeo, tá, gente? É uma foto. Uma só. E ela vai ficar 24 horas lá. Então, quer ter engajamento para vender alguma coisa? Você vai fazer uma foto, vai colocar as informações ali. É ali que vai te gerar engajamento. Simplesmente uma. E de preferência, apaga ou espera sair os outros conteúdos que estavam no dia anterior.
Tem gente que faz o seguinte, antes de dormir, apaga todos os stories e vai dormir. No dia seguinte, ele começa tudo de novo. Eu gosto dessa estratégia, já vou ensinar vocês a fazerem isso. Tá bom? Vamos falar primeiro da foto sozinha. Amanhã eu quero vender, mas eu tô sem tempo de fazer conteúdo. Mas eu estou com um lançamento, quero vender algo, tô com algo novo, tô com um perfume que é lançamento, tô com um objeto, uma decoração nova, igual objetos de decoração que a Renata faz. Tô com algo novo na minha loja, com a Cid. Tô com um lançamento de curso de emagrecimento com as meninas. Tô com um lançamento igual a Dani. Cada uma tem uma coisa aqui que vende. Tô dando exemplos, tá? A Arielle trabalha com estética, tem algo novo que chegou lá na clínica. Então, cada uma tem uma coisa. Quero fazer algo para fazer vendas naquela semana? Mas uma segunda, uma terça? Legal. Uma foto muito boa, uma legenda muito boa, com uma CTA muito boa, e coloca. E no dia, segura aí para não fazer stories. Esse é o jeito preguiçoso de ganhar dinheiro. Boa, tá, gente? Mas uma coisa boa, não é com porcaria. Essa semana eu tô ótima, vocês já perceberam, né? Quem segue no meu Instagram privado sabe que eu tô... Oi. Desculpa, só tirando uma dúvida, isso que você falou, uma foto muito boa, com legenda muito boa, com CTA muito bom, isso seria feed? Stories. Não, só stories. Então, essa uma semana eu só foco nos stories. Um dia, se você quiser. Um dia, se você quiser. Por exemplo, vai ter Não, você falou, não, posta isso e segura para não fazer stories, é para não fazer mais, então. É para não fazer mais. Tá, só essa no dia. Esse é o stories preguiçoso. É aquele dia assim, não tô a fim de trabalhar, tô sem tempo, ou então Então você pode fazer, por exemplo, lançamento, vou usar o seu, tá, Pri? Lançamento de um condomínio novo aqui perto, e aí você tá lá na casa decorada. Tira uma foto você na casa, coloca lá uma legenda falando ali naquela foto, deixa espaço em cima. Stories não precisa ser perto como Reels, tá? Você pode estar de longe, sentada num sofá, fazendo... Aproveita os espaços para você criar uma legenda e um CTA bom. E aí você vai colocar a apresentação, onde Legenda dos stories que você diz é colocar na foto ali. Na foto ali, isso. Tá. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é a sala decorada do teu negócio e todo mundo passa cada um pro seu negócio, tá? Aí vamos supor, você tira uma foto ali, sentada no sofá, um sofá super bonito da casa decorada. Você tira lá uma foto, manda um café, ou então com alguma coisa que remeta ali que seja a corretora, alguma coisa na sua mão, o que você quiser, como você achar melhor o seu posicionamento. Deixe espaço de teto, chão, para você poder escrever ali. E ali você vai puxar, você vai colocar, por exemplo, lançamento, a partir de tanto, pode colocar preço. É para venda, é um stories para venda. E vai ser só ele. E aí você faz um CTA, me chame aqui no direct para te passar as informações, me chame para agendar uma visita, me chame para um tour virtual, o que você quiser ali, você vai colocar de informações sem deixar muito poluído também. É um stories de venda. Um dia antes, se tiver stories, você vai apagar, ou esperar que sair. Ele tem que ser o primeiro, o número 1, e só ele. Entendeu a estratégia? Uhum. É só ele. Então, por exemplo... Isso acaba viralizando mais do que eu fazer o stories, por exemplo, do tour na casa? Não, porque tem os dois, esse é o preguiçoso. Entendi. Você pode usar as duas estratégias, por exemplo, pode colocar esse, você pode fazer o tour da casa. Aí você faz um dia o tour da casa, e aí daqui a 2 dias, você coloca essa foto, mas é só ela. Você escolhe o que você vai fazer primeiro. Então, o que eu faço? Por exemplo, final de semana, eu não fico muito no Instagram. Eu deixo meu celular de lado porque eu não aguento mais internet no final de semana. Pego esse stories da preguiça e coloco numa segunda-feira. De domingo à noite para segunda. Que domingo o Instagram entrega, o stories primeiro entrega bastante, se for o primeiro de domingo, tá, gente? Outra estratégia. Domingo, 8 horas, por aí, coloca só ele. Só ele. Apaga todos que você fez, ou não, se não tiver nenhum, melhor ainda. Coloca, apaga, dá umas 4 horas de intervalo. Tem que ter esse intervalo também, tá, gente? Por isso que tem gente que tira todos os stories antes de dormir e de manhã coloca o primeiro. Não adianta você tirar e colocar uma foto logo depois. Você tem que apagar os stories,
e deixar umas 4 horas sem nada. Sumir mesmo, porque aí o Nossa, eu Instagram... achei que sempre tivesse que ter bastante. Não. Não, ao contrário. Aí depois eu vou explicar uma outra estratégia que também vende, mas aí ela vai a partir de conexão. Então você pode passear com os dois tipos, fazer os dois tipos. Apagou tudo, foto, e ali você vai se vender ali. Vender o teu produto, teu serviço, o que você quiser. Ali é para aquele story, chama no direct para mais informação, chama no WhatsApp, me chama para mais. Aí você vai colocar lá o seu CTA de venda, tá? Nesse momento a gente está vendendo mesmo. Método, o que você quiser. E aí, deixa ele sem... Aí não pode colocar mais nada. Ah, mas eu tô num lugar super bacana. Grava, guarda, você vai colocar daqui a 2 dias esse conteúdo. Aí você vai fazer o tour pela casa, você faz o tour pela casa, guarda esse conteúdo. Quando esses stories sair, tu dá um intervalo aí de 3 horas e coloca o do tour. E o bom de você colocar um atrás do outro assim, se a pessoa viu o teu stories e ficou na dúvida de chamar, às vezes um ou outro vai fazer a pessoa ver de novo, lembrar de te chamar. Então, às vezes, vir com o mesmo conteúdo em formatos diferentes, logo depois, é bom. Porque vai entregar para uma massa, vai sumir, aquela pessoa às vezes até pensou em te chamar, mas na correria esqueceu, e aí depois ela vir com um tour da casa, aí é tipo, é a virada de chave que ela precisava para te chamar, às vezes pode ser bem estratégico também desse jeito. Por exemplo, eu colocaria o meu método, a venda do meu curso, da minha mentoria e grupo, só ali estático. E aí depois eu volto depois de 24 horas, sem nada, e faço um stories explicando cada metodologia, cada fase da mentoria, e aí aquela pessoa que tinha ficado na dúvida pode ser ali o que ela precisava para fechar comigo, para ir para uma sessão estratégica. A mesma coisa para vocês. Ou vice-versa, você pode colocar o tour, ou pode fazer um conteúdo falado, explicando o seu método, e colocar depois de 2 dias uma foto, só uma foto ali, fazendo um CTA. Agora, esse é o tipo preguiçoso de fazer conteúdo. E aí, o que é legal vocês usarem vários tipos de estratégia, até para saber qual que dá mais certo para vocês. E aí tem os stories de conexão, que eu gosto de fazer 7, e nunca um atrás do outro. Isso, gente, é para vender, tá? Não é stories aleatórias, é stories para você criar conexão e venda. Aí tem os stories a partir de conexão. Você vai vender porque a pessoa se identifica com você. O que você vai fazer? Também mesma coisa. Vai dormir, apaga tudo. Vai dormir, apaga tudo. Porque aí vai ficar lá 7 horas sem nada. Aí você vai fazer o primeiro conteúdo do dia, um conteúdo de conexão. O que é o conteúdo de conexão? Para você criar, pessoas compram pessoas. A gente sabe disso. Então ali você vai fazer, como é que funciona o seu dia? O que você vai fazer? Dá mais ou menos o teu roteiro. Gente, hoje eu vou atender tantas clientes. Hoje tem aula do perfil magnético, tudo mais, eu vou filmar para vocês. Ou então, por exemplo, hoje eu vou atender uma pessoa, eu vou filmar um pouquinho do backstage para vocês. Eu vou filmar um pouquinho da sessão para vocês. Aí filma ali um comecinho de uma sessão. Exemplos, tá, gente? Olha, hoje eu vou fazer algo novo, eu vou mostrar para vocês. Então, é um de conexão. Ou então, criar conexão, por exemplo. Primeiro momento do seu dia, você faz um devocional. Filma você fazendo lá seu devocional. Meu primeiro momento do dia, eu gosto de tomar um café, vendo o nascer do sol. Você filma, escreve alguma coisa. Isso cria conexão com as pessoas. A tua rotina cria conexão. No final do meio do dia, vai vir um CTA. Mas um CTA, nesse caso, não é o CTA do estático. É o CTA com conexão. Então, por exemplo, você vai fazer 7 stories no dia e evitar fazer aqueles stories que passam de um para o outro. Então, ele tem que caber em 1 minuto. E aí, você vai dividir esses stories nos seus dias. Isso faz com que o Instagram entregue mais. Então, por exemplo, você faz um 6 da manhã, 7 da manhã, aí um no meio da manhã, um na hora do almoço, tarde, final de tarde e noite. E o da noite, gente, tem prompt para isso, tá? Fiquem tranquilas. Antes de dormir, você tem que gerar uma curiosidade do dia seguinte, para a pessoa se viciar nos seus stories. Ela precisa viciar nos seus stories. Naquele ponto, se você sumir, ela te perguntar se tá tudo bem. Isso faz a pessoa comprar de você. Então, o último do dia, você tem que dar algo amanhã. Alguma coisa que você ficou devendo, ou algum assunto que você vai trazer, ou algo que você vai fazer.
Você tem que deixar a pessoa saber o que vai acontecer no dia seguinte. É criar uma novelinha da tua vida. Tati, não tenho paciência com os stories, odeio isso, não vou fazer. Trabalha somente com 1 stories por dia. Aí você tem que escolher qual que se encaixa melhor para sua rotina. Se é uma pessoa que não tem tempo de fazer 7 stories por dia, ou não tem tanto conteúdo assim, usa a estratégia de 1 foto por dia nos stories. Aí você pode fazer um dia conexão, que é uma coisa do seu dia a dia, aí você faz ali, o outro dia uma com uma coisa estratégica de CTA, e aí você vai migrando entre eles. Se fizer um monte de stories aleatório durante o dia, isso cai o engajamento. Se importa ou não, não tem problema, mas precisa entender o que é melhor. Na verdade, não tem uma regra, mas vocês precisam entender o que é melhor para vocês. Tá tudo bem? Cai engajamento? Tá vendendo bem somente pelo feed? Ok. Aí faz o que seu coração mandar. Mas se for para fazer algo estratégico para venda, a gente precisa virar essa chavinha aqui, stories, precisa ser intencional também. Entenderam? Então, 7 stories. Tati, que tipo de stories? Eu vou entregar para vocês em forma de prompt, para vocês mandarem para o chat e ajudar você a fazer as stories de vocês. E depois, isso vai tornar automático. Porque você já vai saber. Eu fiz já todo o meu roteiro. Como eu já comecei com vocês, minha vida tá uma loucura, porque estou com um monte de cliente, mudança, mas eu tenho os meus roteiros prontos. Eu já fiz com o meu chat, os meus roteiros, o que eu tenho que fazer. Os 7 stories do dia. Então, eu vou acordar, café, vou filmar a frase, já vou dar o que vai acontecer no meu dia. O segundo, falando. O terceiro, mostrando a minha rotina. No meio do dia, vou fazer uma CTA singela. CTA singela é ótimo. Uma CTA, tô te vendendo, você não tá percebendo. E é esse tipo de CTA. E aí, o último, tchau, gente, boa noite, amanhã vai acontecer tal coisa. Novelinha, todo dia. Vai chegar no final de semana que eu não tenho muita paciência para fazer stories, coloco a foto estática. Vou dormir, apago tudo. Então, por exemplo, a minha estratégia, já usei minha estratégia que eu nem estou usando ainda, vou passar para vocês. Eu durmo por volta de 11h30. Acordo por volta, às vezes, 11 horas, vai. 10h30, 11 horas. O que eu faço? Vou fazer meus últimos stories por volta das 8h30, 9 horas. Por quê? Porque quando estiver quase dormindo, Tati, mas a gente não desliga nunca trabalho, gente. Quando estiver quase dormindo, eu vou lá, vou apagar todos os stories. Então, sim, o último stories vai entregar para menos pessoas, não tem problema. Porque no dia seguinte a gente vai zerar tudo isso. Então, você precisa ser muito boa no primeiro e no segundo stories do dia. Para a pessoa fazer questão de te acompanhar até o final do dia. As pessoas vão ficar acompanhando, as pessoas ficam o dia inteiro no celular, vai te acompanhar, fica tranquila. Ela vai te acompanhar. Por quê? Quanto mais você faz coisas interessantes, mais a pessoa engaja com seus stories, mais os stories entrega para ela. Ok até aqui? Tá indo dormir? Apaga tudo, de manhã começa de novo. Por isso que o CTA singelo tem que ser no meio do dia. Certo até aqui, gente? Trabalhoso? Não, imagina. Falei que ia ser tranquilo hoje, né? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, aí vocês vão escolher o que é melhor naquele momento de vocês. Uma foto. Pode fazer os 2, tá? Na semana. Só não esqueçam que, se for fazer a foto estática, apagar tudo. Super tranquilo, Pri. Foi super tranquilo. Super tranquilo. Deu mais ou menos as 20 páginas. Fora ainda que vão chegar os conteúdos pelo grupo. Mas até aqui... aqui... 6ª página hoje. Isso é tudo coisa para aumentar engajamento. Nada de autoridade. A próxima semana a gente vai falar somente sobre autoridade, tá bom, gente? A gente separar as coisas aqui. Porque qual é o momento? Todo mundo quer trazer demanda, concordam comigo? Caiu no Instagram, a gente vende. Mas a gente precisa no momento de ter mais pessoas entrando dentro do Instagram pra gente. Dúvidas até aqui? Não? Ninguém tem dúvida? Terça-feira tem um plantão. Então, por favor, testem já esses dias tudo para vocês levarem para o plantão as dúvidas de vocês. Que vai ter. Certo?
Ninguém tem dúvidas? Rê, vou falar então sobre você, que você me mandou, tá bom? O que acontece? Eu sei que o seu conteúdo é um conteúdo de plenitude. E é lindo. De paz interior, de mente equilibrada e tudo mais. Mas quando a gente está no Instagram, a gente precisa ter uma voz forte. Porque senão as pessoas não prestam atenção na gente, infelizmente. Então, tá vendo essa voz que eu falo, que me deixa até rouca diariamente? Que a gente precisa colocar se colocar mais imponente nas redes sociais? Porque a sua voz, ela precisa ser forte. Você pode ter esse posicionamento plena, mas você precisa ter ser mais segura. As pessoas precisam te ouvir, e não é gritar. É realmente ter uma voz mais aguda. Tenta trazer esse personagem para você. Porque é lindo, mas aqui a gente está pensando em crescer o Instagram. Você pode fazer assim com as suas clientes, pode fazer assim nos stories, mas dentro de uma plataforma que as pessoas estão com ansiedade de passar para outro conteúdo, quem tem mais presença de voz num conteúdo falado é o conteúdo que as pessoas param para ouvir. Então ele tem que ser forte. Porque pensa, tem lá uma headline muito boa, só que se você não tiver transmitindo isso em voz também, se é um conteúdo falado, a pessoa passa. E aí o Instagram entende que o teu conteúdo não é interessante, e é. Só que você precisa passar isso pro teu público. Então, você vai ter que trazer esse personagem para você. Nem sempre a gente precisa trazer um personagem, mas nesse momento, sim. Então, treina no espelho, faz conteúdo, não para postar, mas treina isso com a câmera. Depois você assiste. Não precisa se arrumar, faz assim. Tô em casa tranquila, vou aproveitar. Liga a câmera e vai testando isso. Deixar a sua voz mais forte. Você precisa. E quando for fazer, mais próximo, você está um pouco afastada. Pensa, é um conteúdo para viralizar. Cintura para cima. E o espaço aqui, não o espaço da cintura para baixo. Então, cintura para cima e espaço em cima para a gente colocar headline. Testa isso, faz no espelho, faz em vídeo e vai se observando. Tenta trazer uma voz aguda, tá bom? É só isso que precisa ajustar. Certo? Dúvidas, meninas? Não? Não? Então vamos encerrar. Problema para vocês? Pode encerrar? Vamos tirar uma foto, porque na semana passada a gente não tirou? Para eu guardar. Vou limpar aqui minha câmera. Todo mundo se arrumando. Todo mundo aparecendo, hein? Isso aí, tem que estar preparada para o conteúdo. Depois vê o comecinho, tá, Ari? Você perdeu, o que é bem importante. Vou colocar aqui. Bruna, dá para aparecer? Mari, dá para aparecer? Rafa, dá para aparecer? Senão eu tiro. Deixa eu tirar aqui. Ah, eu coloquei no meu rosto, agora que eu vi. Obrigada, meninas. Olha a Bruna gatíssima. Tá melhor? Eu ainda tô meio doente, ainda tô aqui na cama. Deixa eu ver se todo mundo apareceu. Peraí. Mentira. Apareceu. Melhor. Mentira aí. Melhoras, Bru. Beijo vocês terça-feira, então. Beijo, meninas. Até mais. Obrigada. Beijo, até mais.